aqui eu trouxe um caso, cadê? De uma paciente do sexo feminino, ela tem 38 anos e ela é ovo-lacto vegetariana, tá? Eu não sei quem já assistiu o módulo que eu dou aula, mas enfim, o ovo-lacto vegetariano é um indivíduo que ingere ovos, leites, laticínios, né, em geral, e não ingere nenhum tipo de carne, né? Nem frango, nem peixe, nenhum tipo de carne. O que eu sempre oriento quando você atende um paciente ovo-lacto vegetariano é perguntar qual a frequência de consumo de ovo e laticínio dele, tá? No caso dessa paciente aqui, por exemplo, é uma frequência muito baixa. Ela não consome no dia a dia, tá? Ela não tem o hábito de consumir ovos, ela tem uma digestão com leite, então vocês vão ver que ela já não toma leite e tal. Ainda consome alguns laticínios, mas assim, o hábito dela, né, é não consumir na rotina esse tipo de alimento. Mas, por exemplo, ela é confeiteira e os doces que ela faz são comuns, né, com ovo, com leite, tudo. Então, ela não é vegana, ela come se tiver uma preparação e tal, mas ela não é uma pessoa que faz uma omelete, por exemplo. Por que eu sempre falo isso? Porque tem muito paciente que eu atendo que já passou com outro nutricionista, inclusive ela foi uma, que já tinha ido a outra nutricionista que eu conheço, que não era especializada em nutrição vegetariana. E aí ela acompanhava com essa nutri, dava tudo certo, até que ela resolveu parar de comer carne, né? O namorado dela já não come há muitos anos, e ela resolveu, foi morar junto e tal, parou de comer também. E aí essa outra nutri não conseguiu fazer uma prescrição muito legal para ela. Eu perguntei o que tinha dado errado e ela falou que era isso, que ela passava muito ovo e muito laticínio. E é o normal, né, gente? Porque a gente não aprende na faculdade a calcular uma dieta sem proteína animal. Então a gente só enxerga cálcio lá nos laticínios, né? A gente só enxerga proteína no laticínio, no ovo e nas carnes. E aí a gente tem muita dificuldade mesmo de calcular quando a dieta não inclui, né, esses alimentos na rotina. E aí muitos ovo-lacto vegetarianos não gostam de incluir no dia a dia e acabam abandonando o tratamento com outra nutri que já estava acompanhando há um tempo, porque quando fez essa transição não gostou, né, teve essa prescrição aí com muito produto de origem animal, tá? Então, sempre perguntem se a pessoa consome no dia a dia e com qual frequência, qual porção, tá? Ela não estava praticando atividade física quando fez a consulta. Ela também não tem o hábito, não gosta muito de frutas. As frutas que ela come são raramente, e são banana, morango, uva e abacaxi. Mas ela come todas as verduras e legumes, ela inclui diariamente no cardápio e tal. Ela não bebe leite, como eu falei para vocês, porque ela tem alguns desconfortos gastrointestinais que a gente vai falar. E ela sente que o leite, quando ela bebe, dá diarreia. Um médico chegou a pedir o exame de intolerância à lactose para ela, mas ela não quis fazer, porque é um exame muito chato, né? E porque ela já não bebia, então para ela não fazia sentido fazer um exame para ver se ela podia comer um alimento que ela já não come, né? Ela tem uma boa ingestão hídrica, em torno de 3 litros por dia. Ela bebe refrigerante cerca de uma vez por semana e bebida alcoólica também, mas é um consumo moderado, assim, uma cerveja, não é nada muito alto, tá? Ela usa vários medicamentos, né? Na verdade, o medicamento principal é o Bifage, perdão, gente. Ela usa 1000 miligramas após o jantar, tá? Já há bastante tempo. Ela também usa vitamina E, o óleo de canabidiol antes de dormir e melatonina também à noite, tá? Aí vocês vão ver os motivos dessas prescrições dela. O intestino dela, né? Eu sempre mando isso aqui numa ficha de cadastro pré-consulta. E aí ela preencheu lá na ficha que na escala de Bristol as fezes dela são geralmente tipo 3, é o mais comum, mas eventualmente tipo 6, tá? Que é aquele tipo já mais diarreia mesmo. Mas ela consegue evacuar diariamente. Deve ter sido Tem mais alguém que pode olhar, gente? Deixa eu dar uma olhada. Tá entrando gente ainda.
Eu já vou abrir para dúvida, tá? Eu só terminar de apresentar aqui, mas se vocês já quiserem perguntar alguma coisa, primeiro de esquecer, pode escrever no chat. E aí ela tinha várias queixas, né? Uma das queixas era uma dor abdominal no quadrante superior esquerdo, e aí ela ficou com muito medo, foi no cardiologista, fez uma investigação e tal, e aí o cardiologista não encontrou nada, então ela estava fazendo uma investigação com gastro para ver se era flatulência, que era a suspeita principal dela, tá? E aí ela fez uma ressonância magnética e ainda estava fazendo alguns exames para voltar no médico, tá? Mas ela tinha uma queixa muito grande de flatulência mesmo. Então piora principalmente nos últimos 2 anos, que foi quando ela reduziu mais, eliminou mesmo as carnes, aumentou o consumo de leguminosas, tá? E aí ela disse que principalmente feijão e leguminosas em geral são os alimentos que provocam mais desconforto intestinal nela, cólica, flatulência, tá? Mesmo fazendo o remolho, ela faz o remolho por uma noite. Então, eu já vou até adiantando aqui, esse remolho pode ser mais tempo, né? Então, deixar a leguminosa de molho ali durante a noite, de manhã trocar e deixar de molho mais um tempo, pode ser que ajude. Estou testando essa estratégia, tá? Mas nem sempre funciona. E aí a digestão dela, ela disse que em algumas épocas ela sente mais azia, e ela relata já ter tido episódios de refluxo noturno, principalmente quando ela come fora de casa, tá? Também ela sentiu uma piora dessa flatulência quando ela começou a usar o glifage. E o glifage é um medicamento que pode ser que cause aí um pouco de desbiose, favoreça, né? Uma desbiose e uma hiperpermeabilidade intestinal, que a gente chama de leaky gut também. Quem ainda não viu o módulo de intestino, quando chegar lá, vai lembrar disso. Mas o glifage ele pode predispor um pouco essas condições, tá? E aí isso piora a saúde intestinal dela. Então, também a ideia é que ela até consiga reduzir ou remover esse glifage, né? Porque ela não tem diabetes, ela tinha uma resistência à insulina só mesmo, tá? E aí, com essa questão do intestino, ela disse também que ela costumava ter muco nas fezes, e aí ela começou a usar um shot de probiótico da Activia, e que esse shot melhorou esse muco nas fezes, tá? A cólica intestinal, ela relata sentir principalmente quando ela come em restaurantes. Quando ela come a comida dela em casa, ela não sente, tá? Ela também relatou sentir bastante distensão abdominal com pão, e por isso ela parou de comer pão, mesmo o pão de fermentação natural, que é o nosso sourdough, tá? Por que eu perguntei para ela se ela sentia com esse pão de fermentação natural também? Porque eu sei que era um pão que ela consumia antes. Porque durante o processo de fermentação natural, é uma fermentação lenta. E durante esse processo, reduz o teor de FODMAPs do pão, tá? Então, algumas pessoas que têm desconforto com FODMAPs, do pão, né, conseguem digerir bem o pão de fermentação natural. Mas ela disse que mesmo esse, ela não conseguia, tá? Bom, além disso, ela relatou ter um fluxo menstrual forte, com cólicas intensas, principalmente no primeiro e no terceiro dia. E ela disse que já teve anemia, que ela relaciona a esse fluxo intenso, tá? Além disso, um estresse muito grande e devido à dificuldade de dormir, ela é uma pessoa que tem ansiedade, essa ansiedade gera uma dificuldade de dormir, e essa dificuldade de dormir deixa ela estressada durante o dia. Então, é um cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Ela fica num ciclo aí bem tóxico de emocional, né? Então, isso é um ponto a ser trabalhado também. Mas ela relata que nos últimos 2 a 3 meses melhorou, inclusive com o uso do óleo de canabidiol, que é por isso que ela utiliza, né? A melatonina, ela diz que sentiu pouco efeito, e aí ela até diminuiu a dose por isso e tal, mas que o óleo melhorou bastante a questão da ansiedade e do sono à noite, tá? Ela disse que não tem dificuldade para dormir, então realmente a produção de melatonina dela talvez não seja tão ruim, mas ela acorda muito durante a noite. E aí, nesses momentos em que ela acorda, ela começa a pensar em todos os problemas da vida e do mundo, e aí ela não consegue voltar a dormir, tá?
Ela não estava fazendo atividade física, mas ela quer começar a fazer. Então, ela vai começar a academia depois de concluir todos os exames lá do cardiologista, descobrir o que era aquela dor que ela estava sentindo, tá? Além disso, ela tem nódulo na vesícula, acompanha com o médico, tem 2 nódulos na tireoide, porque ela tem tireoidite de Hashimoto, e ela já usou remédio, né? Já usou Puran há mais de 10 anos, e depois já usou por um tempo, e esse TSH estabilizou, e ela não precisou mais usar nenhum hormônio, tá? De tireoide. Mas ela acompanha rotineiramente com o endocrinologista. E ela também toma aquela vitamina E porque a ginecologista prescreveu devido ao nódulo no seio, que ela também acompanha. Ela não soube me dizer especificidade desse nódulo, né, de RADS, qual a classificação de RADS, nem nada. Mas ela disse que acompanha com o ginecologista e toma essa vitamina E para isso. Né? Realmente a vitamina E é bem-vinda nesses casos. Até agora, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Bom, aí eu fiz um recordatório de 24 horas com ela para ver mais ou menos como são os hábitos alimentares dela, né? Então ela é confeiteira, ela trabalha em casa mesmo, ela tem a cozinha dela lá. E aí ela acordou de manhã, geralmente ela toma um copo de suco, tipo suco natural, industrializado, mas aquele 100% fruta, sabe? Sem nenhum processamento, sem nenhum aditivo químico. E aí ela toma um copo de suco ou um copo de leite vegetal adoçado com línia, tá? Ela sempre faz a tapioca, porque ela não consegue digerir bem o pão, então ela usa cerca de 3 colheres de sopa de goma de tapioca e recheia com tofu. Ela faz um tofu mexido, que a gente amassa o tofu, bota limão, açafrão, páprica, lemon pepper, temperos assim, e refoga no azeite, na frigideira, tá? Às vezes ela troca esse tofu por um queijo branco com lactose, que ela consegue tolerar bem. No almoço, ela comeu cerca de 4 colheres de sopa de arroz branco, uma concha cheia de feijão rajado, uma linguiça do futuro, para quem não conhece, é uma marca vegana, né? Eles chamam de Fazenda do Futuro, e aí eles têm vários produtos que imitam os com carne, né? Tem hambúrguer, almôndega, linguiça, carne moída, frango, tá? Só que é um ultraprocessado vegano, tá, gente? Ele tem muito sódio, tem gordura pra caramba. Então, assim, é uma coisa para da atualidade, não é para entrar no dia a dia. Mas tem muito paciente que usa no dia a dia. Só que ela não usa no dia a dia, não, tá? Só para falar a vocês que foi meio que uma exceção mesmo na rotina dela, porque ela tem uma boa noção de alimentação saudável, tá? E aí, com isso, couve refogada e farofa de ovo. E aí, ela não lanchou nada. No jantar, ela comeu de novo tofu grelhado com azeite, arroz, feijão e tomate sem caroço, que ela tira porque ela tem medo da pedra da vesícula. E na ceia, ela comeu mais uma fatia de tofu e 2 quadradinhos de chocolate amargo com morango. Às vezes, à tarde, ela lancha uma fruta ou um iogurte sem lactose e sem açúcar, né? Ou biscoito industrializado, batata Pringles, tá? Coisas industrializadas que acaba tendo na casa dela, que o namorado dela compra. Assim, de modo geral, não está uma alimentação muito ruim, exceto por essas exceções, né, dos biscoitos, dos industrializados. Apesar de ela ser confeiteira, ela não costuma consumir muito doce, tá? Mas tá uma alimentação um pouco monótona, né? Até pela questão da dificuldade de digestão que ela tem das leguminosas. Então, ela acaba substituindo muitas leguminosas pelo tofu. O tofu, ele é rico em proteína, né? E ele tem uma digestão melhor, sabe? Ele não tem muito FODMAPs, ele tem uma digestão boa, porque ele já é um fermentado da soja, né? Muita essa substituição. Tem alguém que está com o áudio aberto, gente. Se vocês puderem dar uma olhadinha. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida por enquanto?
Não tem nada no chat, tá? Aí, ela já tinha esses exames de sangue que ela me mandou, tá? O hemograma dela estava normal. Então, ela não conseguiu lembrar quando que ela teve essa anemia e nem muito sobre o tratamento, assim, ela tomou o Noriplum por um tempo, mas enfim, não voltou para o acompanhamento, não repetiu os exames mais. A princípio parece que a anemia em si resolveu, né? O hemograma estava normal, a febre branca também estava ok, plaquetas também. Vitamina D estava boa, apesar dela não tomar, ela acaba tomando um pouco de sol, tá? Eu vou passar um pouco rápido nos exames que estão ok, tá, gente? Sódio, transferrina, cálcio, potássio, ureia, creatinina, ácido úrico, estava alto. E é surpreendente porque é uma pessoa vegetariana, né? Então mostra aí que provavelmente ela está realmente inflamada, está com um processo de estresse oxidativo. Aí ela dosou ferro também, vitamina B12, ácido fólico, estava tudo ok. Só que ela não dosou ferritina, tá? Não encontrei ferritina nesse exame dela, então eu até pedi para ela trazer uma próxima consulta. Ela ainda não retornou, essa consulta dela foi em fevereiro, tá? Mas eu pedi a dosagem de ferritina, que é o estoque de ferro. Então, se ela tiver com um estoque bom, ok, mas pelo recordatório dela, eu acho que ela não está comendo muito ferro, porque principalmente feijão vai ser a principal fonte, né, de ferro, feijão, lentilha, são os mais ricos, e os vegetais verdes escuros, mas eles são menos concentrados, né, a gente não come uma porção assim tão grande de vegetais verdes escuros, eles colaboram, mas não é uma porção muito grande. Aí o Matheus perguntou aqui, o que causou esse aumento do ácido úrico e como diminuir? Sabendo que não tem a ver com ingestão de carnes, miúdos e purinas, exatamente. Provavelmente é um processo de estresse oxidativo mesmo. Excesso de radicais livres podem estar aumentando esse ácido úrico, tá? É o que eu imagino que eu estou apostando que é o que faz sentido bioquimicamente no caso dela. Então eu entrei, vocês vão ver, com uma estratégia com aumento de antioxidantes, uma estratégia anti-inflamatória também, para ver se esse ácido úrico vai responder, porque é uma explicação ou uma tendência genética, tá? Se ela tiver realmente um gene muito forte para isso, uma tendência muito forte para isso, poderia explicar também, tá? Mas o estresse oxidativo ele pode aumentar o ácido úrico, sim, tá? Então aqui de nutrientes estava ok, só ficou faltando a ferritina mesmo, para a gente saber se o estoque de ferro dela tá bom, né? Aí foi um exame que eu solicitei. O perfil da tireoide dela estava tudo normal, né? Vocês veem que é bom isso, porque ela tem o Hashimoto, mas está bem controlado sem medicação, né? E aí o Hashimoto é uma doença autoimune da tireoide, né? Não sei se vocês já tiveram aula de tireoide, mas como toda doença autoimune, a gente tem que controlar bastante o sistema imune, com uma abordagem bem anti-inflamatória, sempre, e de preferência evitando alimentos que possam ser gatilho para esse paciente, tá? Então a gente pode avaliar se o paciente tem sensibilidades alimentares que poderiam aumentar essa liberação de anticorpos, né? Mas no Hashimoto, assim, controlado, o principal é a gente tratar o intestino, tá? O intestino tem uma relação muito forte, porque quando a gente tem essa hiperpermeabilidade e desbiose, a gente aumenta essa resposta autoimune para todas as doenças autoimunes, né? Mas para o Hashimoto isso é bem clássico, né? Esse quadro de desbiose e hiperpermeabilidade. Então, é muito importante tratar isso. E aqui, nesse exame, ela não tinha dosado os anticorpos, tá? Da tireoide. Mas é interessante a gente dosar e repetir. A pessoa não vai negativar,
tá? A pessoa que tem Hashimoto, ela muito dificilmente vai negativar esses anticorpos. Mas é interessante a gente olhar se eles estão reduzindo ou, no mínimo, mantendo. Porque se você inicia uma abordagem, né, uma conduta nutricional, e esse anticorpo aumenta, alguma coisa está errada na sua conduta, provavelmente, porque você está aumentando a resposta autoimune dessa pessoa, tá? Então é interessante você acompanhar esses anticorpos, comparando a pessoa com ela mesma, fazendo uma linha do tempo do valor dos anticorpos da tireoide dela, tá? Bom, o que mais? Zinco estava ok, manganês estava ok também. Vocês querem fazer mais alguma pergunta sobre os exames? Eu esqueci de colocar aqui o pedido que eu fiz para ela, mas eu pedi os anticorpos, eu pedi a ferritina, pedi toda a cinética de ferro. Ferritina, transferrina, capacidade total de ligação do ferro, e pedi proteína C reativa ultrassensível, porque vocês lembram que a ferritina é uma proteína de fase aguda, positiva, então quando a gente tem qualquer inflamação, essa inflamação aumenta a minha ferritina e mascara uma deficiência de ferro. E a transferrina é o contrário, ela faz aguda negativa, então na inflamação ela diminui. E uma transferrina baixa mostra pra gente que o ferro está ok também. Então, ela também mascara a deficiência do ferro, tá? Então, é importante pedir sempre essa proteína C reativa junto. O VHS também indica isso. Pedir de novo vitamina D e tal, mas assim, como estava recente, eu não peço de novo TSH, essas coisas que estavam bem parecidas ainda. E lipidograma e hepatograma também, que ela não tinha feito, tá? Não sei por que o médico não pediu, mas aí eu pedi. E o ácido úrico para repetir, né? Bom, aí eu fiz uma avaliação antropométrica nela. Eu tenho a certificação da ISAC, então eu faço antropometria com adipômetro, tá? Ela estava com 72,5 quilos, 1,61 m. Aqui são os valores das dobras cutâneas que eu medi nela, né? Todas bem elevadas, a gente não tem uma referência de dobra cutânea, mas elas vão ser usadas aí para calcular o percentual de gordura, né? Mas o que eu faço também é fazer um somatório de dobras e comparar esse somatório com ela mesma. Porque o que acontece? Quando a gente trabalha com dobra, a equação que diz o percentual de gordura a partir das dobras cutâneas, ela não usa, nenhuma equação usa todas essas dobras que estão aqui, certo? Algumas usam 3, 4, 7 no máximo. Então, ela não reflete diretamente, né, a cada dobra como está. Então, além de olhar para o percentual de gordura, eu também gosto de olhar com o paciente para cada dobra. Porque, às vezes, ele tem um somatório de dobra de 200 milímetros. E aí isso cai para 170 milímetros numa segunda consulta, enquanto que o percentual caiu, sei lá, 1%, meio por cento. Porque às vezes ele perde muito em alguma região, por exemplo, sei lá, abdominal, que essa dobra não entra na equação que eu escolhi para usar para ele, entende? Então eu acho sempre importante quem trabalha com dobras comparar o valor de cada dobra. Eu tenho na minha planilha, ela faz uma diferença, né, do valor anterior para o valor atual, e além disso também fazer esse somatório de dobras é bem interessante, tá? Porque aí você vê diretamente os perímetros dela também, então o braço relaxado, o braço contraído, vocês veem que está muito ruim, ela está sem massa muscular nenhuma, né? Bastante sedentária, assim. O bom é que pelo menos o trabalho dela não é sedentário, ela fica muito tempo em pé, se movimenta bastante, mas ela não está fazendo nenhuma atividade física, né? Cintura, quadril, panturrilha. Aí o IMC dela está elevado, né? Ela está no sobrepeso. E vocês devem ter notado que ela tem bastante acúmulo, principalmente na região de tronco, né? Então, se a gente pegar aqui e fizer a relação cintura-quadril, a gente encontra um valor de 0,82, que para a faixa etária dela está classificado aqui como alto, tá? Então ela tem um risco
alto de acordo com a relação cintura-quadril, risco de doenças metabólicas, de eventos cardiovasculares, etc. E aqui também a gente, a partir da circunferência de cintura, pode avaliar o risco à saúde relacionado ao excesso de gordura visceral. Então, quando a gente tem uma circunferência de cintura muito alta, ela reflete diretamente que essa pessoa está com excesso de gordura visceral, né? Ninguém tem uma circunferência de cintura muito grande porque tem muito músculo, né? Isso pode acontecer no braço, isso pode acontecer na coxa, mas isso não acontece no abdômen, né? Então, ela está com risco classificado como elevado, então ela tem gordura visceral, o que piora todo o quadro de resistência à insulina e etc. Então, o excesso de gordura visceral, a gente sabe que vai piorar, vai dificultar essa perda de peso, porque faz uma série de alterações metabólicas, né? E piora esse quadro de resistência à insulina que ela tem, por isso ela usa o Glifage, tá? E, ao mesmo tempo, a inflamação piora essa gordura visceral, assim como a hiperpermeabilidade e a desbiose. Porque uma vez que a gente tem um processo de desbiose e de hiperpermeabilidade, a gente tem uma translocação daquilo que a gente chama de LPS, lipopolissacarídeos, que são fragmentozinhos de membranas das bactérias que estão ali no intestino, bactérias patogênicas, gram-negativas, que atravessam a barreira intestinal e caem naquele tecido lâmina própria, né, lá do intestino, onde existe uma resposta imune muito forte. Então, elas viram um gatilho muito grande para a inflamação, fazendo uma liberação muito grande de moléculas inflamatórias, citocinas, e isso essa LPS, né, cai também na nossa corrente sanguínea. E ela é um ligante de vários receptores, por exemplo, aqueles receptores TLR4, receptor tipo TOL, né, que é um receptor celular que sinaliza para a célula transcrever os genes inflamatórios, os genes que são responsáveis por produzir citocinas inflamatórias, interleucina 6, TNF-alfa. Então, tudo isso aumenta o quadro de inflamação. E aí fica de novo aquela história do cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Ela está inflamada, a inflamação aumenta essa gordura visceral, né? Dificulta a perda da gordura visceral, ao mesmo tempo a gordura visceral aumenta a inflamação, então fica uma bola de neve, né? E aí a gente tem que começar a interromper esse ciclo com uma dieta anti-inflamatória, tratando o intestino e atividade física, muito importante, tá? E óbvio, melhora do estresse e redução do sono, porque a gente pode às vezes subestimar muito isso, mas o estresse psicológico, ele também aumenta a liberação de citocinas inflamatórias, tá? Então, isso é um ponto bem importante que eu também conversei com ela, que eu vou conversar com vocês. E aí, né, essa gordura visceral acaba piorando esse quadro aí de resistência à insulina. Então, ela está com insulina bem elevada, né, 20,7, um HOMA-IR elevado, mostrando que está com resistência à insulina, né, e um HOMA-beta de 333. Então, as células beta-pancreáticas dela estão aí sufocadas, né. O colesterol está um pouquinho elevado, 237, mas nada tão gritante. Estilo de vida, alimentação, atividade física, muito provavelmente vão resolver isso, tá? O HDL não estava tão ruim assim, né? Até para ela não estar praticando atividade física. O LDL está um pouco elevado também, né? O LDL ok. Isso tudo não está tão grave. O pior dela é a resistência à insulina. Tá, isso aqui, com certeza, com 2, 3 meses de intervenção dietética, atividade física, vai normalizar, tá? E aí aqui o percentual de gordura dela, então ela estava com 34% de gordura, que é classificado como elevado. A média para a faixa etária dela, se não me engano, vai de 24% a 26% mais ou menos para essa metodologia que eu estou usando aqui, tá certo? Então, ela precisa perder bastante gordura. E aí, por que eu gosto também dessa avaliação? Porque a gente vê o percentual de gordura e aí eu sei quanto ela tem de massa magra, de massa gorda e de massa magra, né? Porque 34% de 72 quilos, que é o peso total dela, significa que ela tem 24,7 quilos de gordura e 47,7 quilos de massa magra. Então, quando ela vier das próximas vezes, eu também quero ver se ela está perdendo mais gordura.
e preservando o máximo possível de massa magra, né? Talvez ela perca um pouco, mas o mínimo possível. E aí eu falei para vocês, né? A minha planilha, ela faz o comparativo com antes. Então, quando ela vier uma próxima consulta, eu vou colocar esses valores, né, daqui, né, de massa de gordura, eu vou colocar aqui em quilos, né? Percentual de gordura eu vou colocar aqui, massa magra em quilos eu vou colocar aqui, tá? E aí ela vai me dar a diferença, vai subtrair o antigo do novo. Alguém ficou com dúvida? Ou quer colocar alguma coisa até agora? Não? Então tá. Se alguém quiser, pode mandar aí no chat. Bom, conduta. Falei muito do intestino, né? E vocês que são da pós da CRIS, vocês devem ouvir bastante sobre o intestino, com certeza. E em vários momentos aqui eu expliquei para vocês que muitas vezes a origem do problema é o intestino, né? Então, a primeira coisa da conduta aqui dela, né, o ponto mais importante é começar tratando o intestino. Primeiro, porque ela tem muitos sintomas gastrointestinais, né? E segundo, porque esse desequilíbrio da saúde intestinal dela está levando a todo esse desequilíbrio metabólico. Então, assim, a gente tem que começar a cortar meio que o mal pela raiz mesmo, sabe? Tratar esse intestino vai ajudar nesse controle da insulina, vai ajudar no colesterol, vai ajudar na gordura visceral, né? E vai ajudar até mesmo no estresse, no sono, porque a gente já tem muitos estudos de neuropsiquiatria mostrando a relação de ansiedade, de transtornos do sono com uma microbiota desequilibrada, tá? Por N motivos, porque a microbiota ela produz neurotransmissores, porque ela metaboliza os nossos precursores de serotonina, de dopamina, tá? Então a gente precisa de uma microbiota saudável para poder ter um bom sono, reduzir o estresse, melhorar a insulina, tratar todo esse quadro dela, beleza? Aí, pontos importantes aqui na conduta dela. A gente controlar esses anticorpos da tireoide, então a gente vai acompanhar isso também, né? Como eu falei para vocês, comparando ela com ela mesma, para que a gente saiba que a doença autoimune dela está estável, porque esse descontrole ele pode trazer problemas no futuro, tá? Então, as doenças autoimunes elas trazem umas às outras e isso pode trazer problemas aí até na imunidade dela, né? A dieta anti-inflamatória para a gente tratar a insulina, para tratar o colesterol e até mesmo as cólicas, né? Então, provavelmente essas cólicas estão relacionadas ao excesso de consumo de alimentos aí que não estão adequados para ela, tá? Claro que existem outros fatores, inclusive ela investigou endometriose, ela fez a ressonância e tudo, e não foi encontrado nenhum foco de endometriose, tá? Mas, né, ela tem aí muita cólica, tem um fluxo bem intenso, que é importante, né? Até quem trabalha com fitoterapia pode pensar numa prescrição daquele fitoterápico Vitex, né? Vitex adenocarcinoma, que é bem interessante para reduzir fluxo, pode melhorar cólicas, né? Se eu não me engano, o Nacruris também, eu acho que são fitoterápicos que podem ajudar. Que quando eu fiz pós-graduação, não tinha ainda essa legislação da fitoterapia. Então, são fitos que eu aprendi naquela época que eu me lembro mais ou menos que a gente usava para isso, tá? Mas eu não tenho mais usado. E aí a dieta anti-inflamatória, assim, a gente reduzir os alimentos pró-inflamatórios. No caso dela, ela já não consome muita coisa com gordura saturada, bem pouco, né? Porque a gordura saturada é um desses ligantes do receptor tipo TOL, que é aquele que sinaliza inflamação para a célula, que eu falei para vocês, né? Então, a gordura saturada, ela ativa diretamente a produção de citocinas inflamatórias, tá? Ela já não consome, ela não come carne, não costuma comer manteiga, nada desse tipo, né? Fora isso, eu fiz uma suplementação também, que eu vou mostrar para vocês, mas ômega 3 probiótico, nada muito diferente, tá? E além disso, incluir alimentos com potencial anti-inflamatório, né? Isso aí eu mandei uma listinha para ela, com cúrcuma ela já usava, gengibre,
O chá verde, no caso dela, que tem a tireoide de Hashimoto, eu prefiro não usar, não tem muito trabalho com isso, mas eu, por segurança, prefiro não usar, tá? E alimentos, assim, é o que eu sempre explico para o paciente, assim, o principal da minha conduta não é nem ficar, eu pelo menos trabalho assim, não fico suplementando cúrcuma, colocando coisas muito anti-inflamatórias o tempo todo, porque uma alimentação rica em fitonutrientes, ela já tem um potencial anti-inflamatório muito grande. Então, para mim, o principal, o primeiro ponto é aumentar substancialmente, significativamente, o consumo de frutas, verduras e legumes para todos os pacientes que precisam de uma intervenção anti-inflamatória. Porque, gente, todos esses fitonutrientes vão interagir com esses genes que produzem inflamação, né? Então, a gente tem essa modulação por meio do resveratrol, do beta-citosterol, dos carotenoides, enfim. Por isso eu sempre falo para o paciente, licopeno, né, tudo, eu sempre falo para o paciente variar muito o cardápio, tá? Então eu peço para ele realmente planejar um cardápio da semana, é um anexo que eu envio para os pacientes que precisam mais, né, variar a alimentação. E aí eu peço para trocar as frutas, verduras e legumes que está comendo. Não precisa trocar todo dia. Mas, sei lá, na primeira metade da semana você come alguns que você comprou que estragam mais rápido, e depois você troca por outros que duram mais na geladeira, né? Dessa forma, a gente consegue aumentar bastante, porque se um dia a pessoa come cenoura, no outro dia ela come beterraba, no outro dia ela come abóbora, no outro dia ela come brócolis, couve-flor, alimentos com sulforafanos. Então, ela está tendo uma exposição bem grande a fitonutrientes, né, variados. Então, tudo bem a pessoa que tem mais dificuldade, né, ela come alface e tomate todo dia, ela está melhor que a pessoa que não come nada de vegetais. Mas é muito mais interessante se ela conseguir fazer um rodízio de fitonutrientes, um rodízio de cores de alimentos, tá? Então, isso é bem importante. Para mim, isso é a principal estratégia anti-inflamatória, né? Garantir que a pessoa consuma no mínimo 400 gramas por dia de frutas, legumes e verduras ao longo do dia. Não é difícil, né? Mas a maioria dos brasileiros não consome. Assim, 2/3 do Brasil, tem dados sobre isso, né? 2/3 do Brasil não tem esse consumo regular durante os 7 dias da semana. Principalmente se você considerar que sábado e domingo, geralmente as pessoas não comem nada de frutas, verduras e legumes, tá? E além de ter muitos fitonutrientes, as frutas, verduras e legumes têm muitas fibras, né? Então vai ajudar com um potencial pré-biótico, vai ajudar essa microbiota a produzir ácidos graxos de cadeia curta, que ajudam no tratamento dessa hiperpermeabilidade, tá? Então, aumentar o consumo de fibras é muito importante, não é só para regular o intestino ou para dar saciedade para o paciente, é pela ação das fibras na microbiota mesmo, tá? Isso é bem importante. E aí também eu pensei em planejar o cardápio considerando que ela inclua alimentos com pouco enxofre, né, baixo em alimentos sulfurados, e aí eu enviei uma lista para ela, aqueles sulfurados que a gente já conhece, que a gente aprende na faculdade. Então, não misturar mais de 2 ou 3 na mesma refeição. O que para um vegetariano, às vezes, é um desafio, porque a pessoa já come muito feijão, e aí ela quer comer os vegetais muito escuros, então ela vai no brócolis, por exemplo, que tem muito enxofre, e aí ela come uma batata doce, aí ela come um repolho, ela come uma melancia de sobremesa, então ela vai fazendo muitas combinações ricas em enxofre, e aí isso piora muito a flatulência, né? Então, eu mando uma lista, eu não planejo o cardápio da semana, isso é um serviço extra, tá? Mas eu mando essa lista e peço para o paciente fazer as combinações de acordo com o que está na lista. Então, no dia que ele tiver brócolis, de repente ele não pega, sei lá, repolho junto, né? E também moderar os FODMAPs, né? Para quem já teve aí o módulo de intestino, sabe que são fibras que fermentam bastante, que a gente pode retirar não só de quem tem a síndrome do intestino irritável, mas para pacientes como ela, que tem muita sensibilidade e que são vegetarianos e veganos, pode ser interessante, tá? Eu até fiz uma live com a Cris, acho que foi semana passada ou retrasada, passava lá no perfil da Cris, onde a gente falou bastante sobre isso, tá? E aí,
além de pensar no cardápio, eu também envio uma lista para o paciente de alimentos que têm alto e baixo teor de FODMAPs e peço para ele não misturar. Não é que ele não pode comer, eu vou cortar os FODMAPs. Então, por exemplo, é a mesma coisa. Ele já está comendo feijão, ele não vai comer junto, sei lá, pão branco, né? A gente modera o teor de FODMAPs. Camille pediu para eu repetir sobre a lista. Então, Camille, ali eu tenho a lista dos alimentos que tem muito enxofre, que eu mando para o paciente, para ele não misturar muitos desses alimentos, tá? Eu recomendo o paciente comer no máximo dois, na verdade, é o ideal. Alimentos ricos em enxofre, tá? Porque o vegetariano, muitas vezes, ele come muitos alimentos ricos em enxofre na mesma refeição, porque aí entra o brócolis, a couve-flor, a couve, os feijões, né, as leguminosas em geral, batata doce, melancia, ovo, tá? Então, se ele mistura tudo isso, soja, tem muito vegetariano que come muita soja, então se ele mistura tudo isso, muitas vezes ele acaba tendo gases, porque simplesmente ele comeu muito enxofre na mesma refeição, tá? E os FODMAPs, eu também tenho essa lista de alimentos com alto e baixo teor de FODMAPs. No caso dela, ela não tem, a princípio, síndrome do intestino irritável. Então, eu não preciso cortar os FODMAPs da dieta dela. Mas eu recomendo que ela não coma, por exemplo, uma beterraba inteira, que vai ter muito FODMAP, entendeu? No almoço. Então, eu peço também para moderar isso aí. De nada. E o probiótico, tá? Então, eu entrei com um probiótico para ela. Fiz 2 sugestões que eu vou mostrar para vocês. Alguém tem dúvida até agora? Não consigo passar esse slide. Então tá, tudo ok. Aí, vocês conhecem esses probióticos da Lema? Alguém já trabalhou com eles? Não conhece? A Alessandra já trabalhou com o Probiatop. O Probiatop é uma segunda opção que eu dei, tá? Para essa paciente, porque provavelmente é uma opção que vai sair mais em conta. Os probióticos da Lema eu conheci na nossa pós de VEG, tá? Porque a gente tem uma professora muito boa também de intestino que trabalha com dietas vegetarianas. É a Ana Franco de Moraes. Ela faz pós-doc e toda a pesquisa dela até hoje foi com intestino, probióticos. Ela tem umas publicações maravilhosas. Ela publicou um artigo na Nature muito bom, onde ela avaliou a microbiota de brasileiros vegetarianos e não vegetarianos. E aí ela viu todo um benefício, né, da dieta vegetariana na microbiota. É fantástico o trabalho dela, assim. E aí ela deu uma aula pra gente, onde ela apresentou esses probióticos da Lema, porque agora a Lema tem os probióticos que são adequados para veganos, tá? Nem todo probiótico é adequado para vegano, porque depende do meio de cultivo dele, tá? Dessa bactériazinha. E aí a Lema é uma indústria muito boa, assim, que ela disse que é muito confiável, então eu passei a prescrever por causa disso. A Lema criou diferentes mixes, diferentes blends, assim, de probióticos. Então a gente tem esse Metabiotic que eu passei para ela, tá? Aí eu vou ler aqui para vocês. O Metabiotic é uma combinação única de 10 cepas bacterianas benéficas, tá? Com um balanceamento e concentração não substituíveis, que através da ação sinérgica entre as cepas pode auxiliar na obesidade, síndrome metabólica e dislipidemia. Então, eles fazem esses mixes de probióticos destinados a problemas específicos de saúde. Então, tem esse Metabiotic, que é para dislipidemia, síndrome metabólica e obesidade. Tem o Dermabiotic, que é para acne e pele. Tem o IBS Care, que é para quem tem síndrome do intestino irritável.
Tem o neuropsiquiátrico, que é para quem está com ansiedade, transtorno do sono, tudo isso com probióticos que tem cepas que têm estudos, né, relacionando a melhora desses problemas, tá? Só que normalmente sai mais caro, tá? Pelo menos as últimas vezes que os meus pacientes pediram orçamento, saiu um pouco caro. Então eu deixei essa segunda opção do probiótico para ela, mas o ideal seria que ela conseguisse fazer o metabiótico, tá? Aí depois, se vocês quiserem, pesquisem na internet, bota esse nomezinho, Metabiotic Lema, que aí vocês vão ver direitinho, tá? O para redução da ansiedade eu vou anotar aqui no chat, é neuropsiquiátrico, da Lema também, tá? E eles têm enzimas, eles têm toda uma série de probióticos, tá? Se vocês entrarem no site, o site já é bem bom. Mas vocês podem entrar em contato com a Lema mesmo e pedir a lâmina. A Ana forneceu para a gente essa lâmina para nutricionista da Lema, que aí tem a apresentação de todos os produtos. A professora é a Ana Franco de Moraes. Deixa eu ver se ela tem qual que é o Insta dela, porque no Insta vocês conseguem ver o Lattes dela, as pesquisas dela. Ela é um amor de pessoa e ela é, assim, surreal de inteligente. Qual que é o Insta dela? Sumiu? Ah, achei. A busca do Instagram sempre me sabota. Bom, vou botar o Insta dela aqui para vocês. Instagram. Doutora Ana. Não, doutora Nutri Ana Moraes. Não é nem um pouco famosinha de Instagram, mas cara, é a pessoa mais surreal de inteligente que eu conheço. Tá. E ela posta bastante sobre food maps, sobre intestino, tá? É uma pessoa maravilhosa. Vale a pena conhecer o trabalho dela. Então, eu sugeri esse metabiótico ou o probiótico para a gente começar a fazer uma reposição dessa flora intestinal, de nada. E paralelo a isso, essa hiperpermeabilidade que, pelo quadro dela, eu acredito que ela tem uma hiperpermeabilidade intestinal, a gente já está tratando com o ômega 3, que eu prescrevi aqui, e com a dieta, com bastante fibra, porque os ácidos graxos de cadeia curta que a microbiota produz a partir das fibras refazem essas junções intestinais, tá? E o ômega 3 também é um bom substrato para os enterócitos, tá? Aí eu coloquei 2 gramas ao dia com refeição para melhorar a absorção. Para isso, né, para tratar a hiperpermeabilidade intestinal e para ser uma estratégia anti-inflamatória, para a gente reduzir o colesterol, para a gente melhorar a sensibilidade à insulina. Então, os ácidos graxos EPA e DHA, eles também interagem com aqueles receptores que induzem inflamação. E quando a gente tem muita inflamação, a gente piora o funcionamento do receptor de insulina. Na verdade, é isso que acontece, né? O receptor de insulina está lá e aí, se ele é fosforilado direitinho, ele funciona direitinho para abrir para a insulina. Se ele é fosforilado errado, ele não abre para a insulina entrar. E o que induz essa fosforilação errada é justamente a inflamação. A presença ali dentro da célula, né, no ambiente de moléculas inflamatórias, tá? E aí o ômega 3, ele tem uma ação direta para isso, ele melhora bastante a resistência à insulina, tá? Eu não costumo suplementar prebióticos, o Matheus está perguntando aqui no chat, tá? Planta bem, Fiber Mais. Normalmente não, até porque eu tenho medo de dar mais desconforto intestinal. Porque meus pacientes vegetarianos, eles já comem muita fibra. Assim, no mínimo 30 gramas, mas o normal é 40, 50, 60 gramas de fibra numa dieta vegetariana. Então, eu não gosto de suplementar porque eu fico com medo deles terem
mais sensibilidade, tá? E assim, acho que com a dieta, né, variada e tal, acaba já tendo bastante prebiótico. Alguém tem mais alguma pergunta sobre a suplementação ou sobre os exames? Que aí eu vou mostrar para vocês a prescrição que eu fiz. Bom, se alguém tiver, pode mandar aí no chat, tá? Então, eu fiz a prescrição para ela, eu uso o Web Diet, tá? Então, esse modelo que vocês vão ver aqui é do Web Diet. De manhã, eu coloquei semente de linhaça chia, que já vai ter bastante fibra, fibras até que ajudam também nessa redução do colesterol. E, além disso, tem ômega 3, né? Não é o EPDHA, é o ALA, que é o ácido alfa-linolênico, mas a gente tem que lembrar que o ALA, ele é um ácido graxo essencial, então o nosso corpo não produz. A partir dele, a gente pode produzir o EPDHA nos nossos tecidos, mas a gente precisa diariamente de uma dose de ALA, tá? E muita gente não consome, porque não come. As principais fontes são linhaça, chia, nozes tem uma concentração menor, brócolis tem bem pouco, tá? Então, principalmente para o paciente vegetariano e vegano, é bem importante. Aí eu peço para comprar a semente inteira, triturar em casa e guardar na geladeira num potinho escuro, tá? Para manter a estabilidade desse ômega 3, senão ele oxida com luz e calor, beleza? Quem viu minha aula já tem isso lá no módulo, tá? Eu mantive a tapioca, eu reduzi um pouquinho, apesar do medo, porque, assim, pelo menos para os meus pacientes diabéticos que acompanham a glicemia, ela é o que mais aumenta a glicemia muito rápido, assim. Depois da Coca-Cola é a tapioca, tá? Mas eu acredito que junto dessa semente de chia e linhaça e do tofu, que tem bastante proteína, deve modular um pouco isso, tá? E aí coloquei uma frutinha, uma porção pequenininha assim de fruta, uma fatiazinha de abacaxi, meia xícara de manga, para a gente aumentar os antioxidantes, os fitonutrientes dessa refeição também. Na verdade, o abacaxi ele até ajuda na digestão, né, também pela bromelina. Eu até deixei a opção se ela quisesse o pão de forma, porque ela falou que às vezes ela consumia, então eu coloquei a opção de substituição para tapioca. E o tofu, eu coloquei que ela poderia trocar por ovo até 2 vezes na semana, porque eu não quero ela consumindo um excesso de gordura saturada e, assim, já não é um alimento que ela costuma comer, tá? E o queijo, ela falou que às vezes comprava, eu falei para ela testar o meia cura, tá? Porque normalmente o paciente digere melhor. No processo de cura, a gente já melhora a digestibilidade do queijo, né? Deixa eu ver o chat aqui. O café da manhã eu falei que ela poderia fazer fazer o suco, se ela quisesse, com essa porção de fruta, porque normalmente ela comprava o suco industrializado, né? E aí, enfim, ela se dispôs a fazer o suco com isso e eu sugeri que se ela quiser fazer, ela usa essa porção, tá? Tipo, meia xícara de manga e faz com a água e tal, tá? E aí eu sei a quantidade de carbo que tem. Aí na colação eu coloquei de novo um pouquinho de chia triturada, tá? Porque além disso, gente, quem viu a minha aula também já aprendeu que a semente de chia ela é bem rica em cálcio e em ferro também. Então coloquei ela aqui. O iogurte ela falou que gostava. Ela normalmente já tomava aquele da Activia, né, que eu falei para vocês, e aí eu sugeri ela trocar por um iogurte natural. E coloquei uma aveia aqui para dar saciedade, para botar mais fibra, né? Então um lanche aqui com proteína, com bastante fibra, com cálcio, tá? Almoço, e o iogurte também ela pode fazer em casa, ela também se disponibilizou a fazer o iogurte natural, tá? Aí o almoço, eu coloquei o arroz, como ela comia 4 colheres de sopa, né, eu coloquei 2 de cerviz, que dá mais ou menos isso. O feijão, eu normalmente peço para o paciente vegetariano medir principalmente o grão e depois colocar a quantidade que quiser de caldo, porque aí eu tenho certeza que ele está colocando a porção de proteína, ferro e etc. que eu calculei. Porque se tiver um feijão muito diluído no caldo,
fica meio perdido ali, tá? Na aula de veg eu também falo disso para vocês. Normalmente ela usava alguma proteína extra, além desse feijão. Então, ela normalmente usava proteína de soja, que aí eu falei para ela também não consumir demais, porque é um alimento mais processado, mas eu dei essa opção para ela, porque é bem rico em proteína, né? Ou o tofu, ou então eu coloquei algumas receitas para ela, falafel de ervilha, almôndegas de lentilha, o frango e o peixe ela pediu para eu deixar a opção, porque às vezes ela come, mas vocês veem que vai ser uma porção bem pequena, né? Frente ao que uma pessoa não vegetariana consumiria, então ela come bem raramente, às vezes quando ela vai na casa da mãe e tal. Ou a lentilha germinada, tá? E aí eu ensinei ela a fazer essa germinação. Por quê? A germinação melhora muito a digestão, muito. Porque durante esse processo a gente ativa várias enzimas e a gente pode reduzir o teor de fibronetes também, tá? Então é bem interessante. Aí botei legumes, verduras, folhas assim à vontade, pedi para ela caprichar, nem era para estar aqui uma colher de sopa não, tá gente? Geralmente eu coloco folhas à vontade, tá? Mas eu coloco uma lista de vegetais verdes escuros, espinafre, brócolis, taioba, couve, tá? Semente, eu incluí aqui uma porçãozinha de sementes para ela, semente de abóbora, coloquei opção de substituição para semente de gergelim e de girassol também, tá? Porque são sementes que têm muito aminoácido, então elas complementam o perfil de aminoácido do arroz com feijão, enriquecem mais em aminoácidos essenciais e tem muitos micronutrientes. Então, por exemplo, a semente de abóbora é bem rica em zinco, tá? Aí eu coloquei aqui e coloquei ali meia porçãozinha de fruta, fonte de vitamina C, para melhorar a absorção do ferro, tá? Aí eu dei as opções, laranja, manga, mamão, tangerina e tal, mas botei tipo meia porção porque ela não ia ter uma digestão muito boa se eu botasse uma porção inteira. Aí de tarde, lembram que normalmente ela não lanchava, então ela beliscava algum biscoito, alguma coisa e tal, ou iogurte, né? Como ela já trabalha na cozinha, ela se disponibiliza muito a preparar as coisas, tá? E ela tá em casa, né? Ela trabalha em casa, então eu sugeri ela fazer um suco verde, que aí a gente consegue botar muito fitonutriente, muitos compostos bioativos, né? E aí eu dou essa receitinha aqui de suco verde, tá? Coloca 2 folhas de couve, uma fruta, né? Que pode ser maçã, laranja, abacaxi ou até mesmo água de coco. Limão, porque aí a gente melhora a biodisponibilidade, né, do ferro aqui. O gengibre, eu coloco como opcional, mas eu gosto que o paciente coloque porque é bem anti-inflamatório. Também falo para colocar cenoura ou abóbora crua, porque dá um up muito bom assim nos carotenoides, né? A couve já tem carotenoides, mas dá mais ainda. E a semente de girassol, que aí eu peço para deixar de molho durante 8 horas, porque durante esse remolho a gente melhora a biodisponibilidade também, ativa várias enzimas. E fica muito gostoso quando processa junto, porque ela faz meio que um leite da semente, então o suco fica tipo um smoothie, sabe? Fica bem gostoso. O consumo, a Camila está perguntando aqui, como você sugere o consumo da semente de abóbora? Essas sementes, normalmente eu falo para o paciente botar na salada, tá? Se vocês me acompanharem lá no Instagram, eu sempre tiro foto assim dos pratos e aí eu coloco ali na salada, umas sementinhas. E aí eu sempre falo para ele comprar, porque no consultório aqui eu tenho de exemplo, né? A semente descascada, tá? Que é essa sim. Porque a semente, aquela que é branquinha, ela vem com casca. E aí não é muito gostoso. Se o paciente comprou abóbora e quer aproveitar a semente, aí fica mais gostoso. Torra um pouquinho no forno e tal, coloca um temperinho, um pouquinho de azeite, ou na frigideira. Tem gente também que gosta de dourar um pouquinho na frigideira, tá? Mas tem gente que está mais avançada e gosta de germinar. Também é uma opção excelente, tá? Então, esse suco verde aqui, calculado, eu botei os macros e os micros aqui. Ele fica um suco verde até mais proteico também, por causa da semente, tá vendo? Então, já é um suco que tem 5 gramas de proteína, tem 8 gramas de lipídio por causa da semente e tem 17 gramas de carboidrato. Mas ele tem cálcio, ele tem um pouquinho de ferro, ele tem zinco, né? Tem magnésio, tá?
que mais? Depois eu botei uma outra opção de lanche para ela, tá? Aí eu coloquei banana com aveia e chia, que ela gosta, tá? O jantar ficou parecido com o almoço, só que aí eu não coloquei a leguminosa cozida aqui. Eu pedi para ela fazer a lentilha germinada, tá? Por quê? Principalmente à noite era o horário que ela tinha mais flatulência. Então, vocês lembram que ela muitas vezes nem comia feijão, né? Ela às vezes trocava só pelo tofu. Então, eu falei para a gente testar o germinado aí para ver como que fica a digestão. A maioria dos pacientes digere bem, tá? Tofu, botei de novo para ela, mas próximo cardápio, se ela tiver com uma digestão melhor, eu vou reduzir um pouco esse tofu, porque esse cardápio aqui ficou com muito tofu de manhã, de tarde, de noite, né? No almoço tinha opções de substituição, mas e no café também, mas eu acredito que ela vai acabar optando muitas vezes pelo tofu, porque ele é muito fácil de digerir. Mas conforme a digestibilidade dela for melhorando, aí a gente vai testando, né, esse intestino também, tá? Coloquei legumes e verduras aqui de novo e limão, pedi para usar um limão para temperar a salada ou botar com um pouquinho de água para melhorar esse ferro, né, a absorção. E aí de noite ela costumava comer alguma coisinha depois do jantar. Eu sugeri ou de novo um iogurte, que ela gosta bastante, ou uma fatiazinha de tofu. Vocês lembram que ela tinha feito uma ceia que era tofu frescal e morango com chocolate e tal? Então, eu sugeri o tofu de novo ou o queijo, né, curado ou sem lactose, tá? E aí pedi aqueles exames que eu falei para vocês. A suplementação eu já mostrei também. Então, basicamente foi isso que eu fiz. Ela ainda não voltou, não sei, estou sem notícias dela também. Agora ela está trabalhando muito porque a Tasca ela faz ovo. Mas aí queria saber de vocês, se vocês gostaram, se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém faria alguma coisa diferente.